Vamos voltar aqui para o Brasil, falar mais uma vez daquele relatório da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, no qual é revelado que o ex-presidente Ernesto Geisel não só sabia, como também autorizou a execução sumária de subversivos durante o governo dele. Quem tem as repercussões para a gente agora é o repórter Nilson Clava. Nilson, boa tarde para você. Quais são as suas informações? Boa tarde mais uma vez, Cris. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Bom, Cris, a gente tinha entrado mais cedo no Edição das 16 para mostrar também a repercussão aqui em Brasília da Comissão Nacional da Verdade, do último presidente da Comissão Nacional, e também falar daquela nota do Ministério da Defesa, que não questiona e não nega o conteúdo desse documento, mas ao mesmo tempo diz que alguns documentos foram destruídos de acordo com a lei à época. Agora, quem falou foram o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que já foi ministro da Defesa, e também o secretário nacional de Segurança Pública, o general Santos Cruz. As falas dos dois caminham no mesmo sentido, Cris, que é o seguinte: dizem que esse documento que indica a autorização do presidente Geisel para a execuções daquelas figuras, daquelas pessoas que eram consideradas subversivas ao regime da ditadura, que esse documento não atinge de forma alguma o prestígio das Forças Armadas, ou seja, não atinge ou não prejudica a imagem das Forças Armadas. Dizem também que não dá para ter um posicionamento oficial do governo, não dá para tirar nenhuma conclusão apenas com o que saiu na imprensa, que eles têm que fazer uma análise não só de manchete, mas tem que fazer uma análise também de todo o documento, do contexto político desse documento e do conteúdo ali que está no documento na íntegra, o documento completo, e eles dizem que ainda não tiveram acesso a esse documento na íntegra. Então é isso, Cris. Depois daquele posicionamento do último presidente da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dall'Ari, falando que esse documento mostra exatamente, comprova aquilo que já estava no relatório da comissão, que essa estratégia, essa política de execuções, de tortura, não era uma política isolada, uma ação específica, e sim uma política de Estado, uma política de governo durante todo o período militar. Depois do Ministério da Defesa não ter negado o conteúdo desse documento e ter dito que alguns outros foram destruídos de acordo com as leis, agora, tanto o ministro da Segurança Pública quanto o secretário nacional de Segurança Pública dão esse depoimento dizendo que as novas informações não atingem de forma alguma o prestígio das Forças Armadas. Vamos ver então os depoimentos, as falas deles. O prestígio das Forças Armadas, eu acredito que permanece nos mesmos níveis em que elas se encontram até aqui, por uma razão muito simples. As Forças Armadas brasileiras são um ativo democrático que o país hoje tem. E isso, evidentemente, que não é tocado por uma reportagem, chama a atenção. Não temos acesso a documentos oficiais e isso só poderá acontecer, ou seja, um pronunciamento oficial, quando tivermos acesso direto a esses documentos. Eu acredito que não arranha em nada o prestígio das Forças Armadas, até mesmo porque tem que ler com bastante profundidade esse tipo de documento e não ficar só na manchete, Tem que analisar em profundidade para ver o que diz realmente no documento original, e não ficar só na manchete da interpretação. E a outra coisa é que tem que ver qual é o contexto político que isso aí está colocado. Bom, o Cláudio Lamarck, que é presidente nacional da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, disse que o documento da CIA, que informa que o presidente Ernesto Geisel tinha controle sobre o assassinato deliberado de opositores da ditadura militar, traz um fato novo, extremamente grave à discussão sobre esse período. Ele diz também que é necessário investigar para que a sociedade conheça a verdade. É preciso jogar luz sobre os fatos obscuros do passado para que eles não se repitam jamais.